se aquela trombose ela foi provocada ou se ela foi não provocada. Ela tinha um bom suporte social? Ela ficou com sequelas da trombose venosa. Então, porque o meu medo, né? Precisou amputar a paciente. Porque a dor dela era justamente mecânica. Isso, né? É tão legal que você trouxe, porque a gente dá e acredita que afinou e é isso. Olá, pessoal! Bem-vindos ao 5º episódio do Pod Alice. A missão do Pod Alice é elevar a geriatria desse país, é trazer conteúdo de qualidade. É um podcast patrocinado pela Clínica Alice e hoje eu tenho a honra, o orgulho de estar aqui com essa garota, com essa especialista. Ela é hematologista e especialista em distúrbios da coagulação pela USP. Estamos com a Gisele Groetares. Bem-vinda, Gi! Muito obrigada. É um prazer estar aqui com essa profissional incrível para falar de um dos temas que eu amo. A gente se conheceu na clínica médica, gente, e aí essa amizade permaneceu. Agora estou aqui como geriatra e ela como hematologista. Hoje o tema vai ser distúrbios da coagulação. Então é muito comum que o paciente idoso ele precise anticoagular, que é o que comumente a gente chama de afinar o sangue. Exatamente. Porém, alguns eventos podem ocorrer e deixar a gente em dúvida se o paciente tem um risco de sangramento muito elevado, se ele precisa de outros medicamentos que potencializam esse efeito e vai sangrar. Então, a gente faz, a gente não faz. Eu pedi para a Gi trazer um caso aqui emblemático para a gente e eu vou descobrir agora com vocês do que se trata. Vamos lá, Gisele? Então, eu trouxe um caso que me despertou bastante curiosidade, que era um caso de uma paciente idosa, frágil, de 82 anos, que chegou para mim com um episódio anterior, tanto de trombose em sítio venoso, uma trombose venosa profunda, bem extensa, cometia desde femoral, desde da via femoral, e também tinha um quadro arterial, em que acometia também, tinha uma trombose arterial de hipoplítia fibular. Só para o pessoal ter uma ideia, a veia femoral é uma das maiores veias que a gente tem e pega a perna assim inteira e vai se dividindo em outros vasos. E a artéria poplítea é aquela que está na parte da batata da perna. Exatamente, na panturrilha. Exatamente. E aí, Gi? E aí, o que esse caso traz pra gente de desafios, né, seria que é uma paciente que traz consigo, logicamente, algumas comorbidades, ela já tinha tido um atropelamento lá atrás, ela tinha uma dificuldade de marcha, então a marcha dela era bem debilitante, ela tinha um desnível ali da altura por conta desse acometimento, dessa fratura de quadril que ela teve lá atrás. E era uma paciente também que usava droga antiepilética, ela tinha um quadro, um histórico, né, de crise convulsiva. Então, a gente sabe que o próprio paciente, né, mais idoso, a gente tem que considerar o risco de queda, porque isso para a gente conta muito quando a gente vai avaliar o risco intrínseco hemorrágico daquele paciente, para a gente estar falando sobre tratamento da trombose que aquele paciente Porque teve. o tratamento não pode fazer mais mal do que bem, né? Exatamente. Primeiro, não prejudicar. Então, só pra gente traduzir um pouquinho o Medicase, era uma paciente que ela andava com dificuldade porque uma perna era um pouco maior do que a outra. Exatamente. Depois de um acidente que ela teve, o que aumentava a chance dela cair, o que é um desafio para alguém que precisa afinar o sangue. Caso caia, ter uma hemorragia muito extensa, é difícil de estancar, coagular, né? Uhum. Tá certo. E além disso, ela tinha várias doenças e tomava remédios para convulsão que sabidamente aumentam o risco de interagir com os remédios. Exatamente. E de aumentar o sangramento. Então, tudo isso ali passando pela cabeça da Gisele. Tudo e isso. aí, Gi? Então, para a gente definir, né, com relação ao tratamento dos eventos trombóticos, né, a gente precisa determinar o contexto que aquele paciente teve a trombose. Então, é muito importante eu entender se aquela trombose ela foi provocada ou se ela foi não provocada. Se ela foi provocada, aquele fator de risco ele é persistente ou ele foi só transitório, o paciente teve um câncer e já remitiu. Então, entender exatamente o momento que aquela paciente teve a trombose, para a gente ver quanto tempo de anticoagulação, qual anticoagulante é fundamental.
ela era frágil, ela tinha um bom suporte social, tinha quem ajudasse ela nas atividades, a memória era boa, a cognição para que ela conseguisse manipular os remédios, como que Uhum. era? Então, ela sempre ia, com auxílio de 2 filhas, né. Então, ela morava com uma das filhas, que quem garantia um suporte maior, e ela não se fazia muito presente nas consultas, então era muito difícil eu ver o lado dela, mas mesmo assim eu a chamava ela para consulta para entender os desejos, as vontades, o que ela achava, porque ela já chegou para mim já usando o AS e a Apixabana, né, o Eliquis. Uhum. Então, entender quanto tempo ela estava usando, como é que ela se adaptou à medicação, se ela já teve episódios hemorrágicos com a medicação, se teve repercussão esse sangramento, se teve um sangramento que a gente chama de clinicamente relevante, em que contexto foi esse sangramento. Tudo isso era muito importante eu entender. E além disso, na nossa consulta, a gente também precisa entender, levando em consideração a geriatria, levar em consideração que a maior parte das quedas é no ambiente domiciliar. Então, entender, O né? idoso frágil, ele cai em casa. Exatamente. O idoso robusto, ele cai fora de casa, tá aprontando fora de casa. Tá aprontando fora de casa. Então, entender se aquele domicílio está adequado para ela, se o sapato está adequado para ela, que foi uma das coisas que eu pontuei por conta do desnível dela, do andar dela mais Ela é dificultoso. médica do sangue e ela observou o andar do paciente e mandou para o ortopedista para poder ver essa questão de adaptar, inclusive, a sandália, o Calçado. sapato, o calçado, para que a paciente não caísse, ou seja, o geriatra. Mas por que danado ela trombosou, Gisele? Tanto a parte venosa quanto arterial. Então, quando a gente foi investigar o quadro clínico dela e o contexto pelo qual ela trombosou, a gente via que era uma paciente hipertensa, diabética, que não tinha nenhum evento pontual. Então, ela não tinha viajado, não tinha sofrido nenhuma cirurgia pontual e nem nada disso. Mas quando a gente for fazer o estudo dos vasos, a gente identificou muita doença aterosclerótica. Então, era uma paciente vasculopata. Ou seja, quem tem assistido os outros episódios do Podialas, a gente tem falado muito sobre a questão da aterosclerose e do entupimento dos vasos como uma doença sistêmica ligada à elevação do colesterol e a doenças como pressão alta e o açúcar alto no sangue, né? Hipertensão e diabetes. Uhum. Então, ela tinha isso difusamente pelo corpo, ela era vasculopata. Exatamente. E aí? E além de pensar nas artérias e nas veias que ela trombosou, a gente tem que lembrar, por exemplo, do rim, que também é composto de uma vasculatura, e a gente via que era uma paciente que tinha uma disfunção renal. Quando a gente fala também na fragilidade dessa paciente, essa paciente era uma paciente menor de 60 quilos. Então, tudo isso conta pra gente na hora de decidir o tratamento, para ver se aquela dose daquele anticoagulante está certa para Eu ela. já tô aqui nervosa, assim, gente. Lembrando que ela chegou para mim usando a S, ele quis na dose cheia de 5 miligramas de 12 em 12. Mas aí também já é loucura, tá, pessoal? Então, que bom que ela chegou até você, Gisele. E aí, me conta o que você fez mais para essa paciente, como que o caso foi se desdobrando, né? Uhum. Então, inicialmente, eu entendi como que aquela paciente tinha adquirido aquela trombose, foi uma trombose sintomática, ela foi bem pontual, então a gente consegue realmente caracterizar como um evento trombótico agudo, que foi o evento arterial que ela teve. Ela fez uma oclusão arterial periférica aguda. Aguda, exatamente. Pelo entupimento dos vasos. Exatamente. Ela era diabética também? Diabética também. Precisou amputar? Não precisou fazer abordagem cirúrgica, mas foi dado para ela inicialmente o anticoagulante e depois associado o antiagregante. Certo, entendi. Então, porque o meu medo, né, precisou amputar a paciente, então ela não chegou no caso extremo, conseguiu tratar de forma conservadora. Mas ela tinha muita queixa na perna, né, então de ela dor. Ela tinha uma síndrome pós-trombótica ali,
que a gente sabe que é um quadro difícil da gente conseguir intervir, né? Da gente conseguir melhorar esse quadro de qualidade de vida da E paciente. foi a síndrome pós-trombótica que gerou a trombose venosa profunda da veia femoral? Não, essa foi a consequência da trombose venosa profunda. Ela ficou com um quadro de edema, muita dor até ao toque ali. Ela ficou com sequelas da trombose venosa profunda. Mas primeiro foi a arterial ou foi a TVP? Ela diagnosticou as duas juntas. Juntas? Ai, gente, que horror. Mas aí- Então tá, agora tá começando a fazer mais sentido. Aconteceu junto ali, eu achei que tinha mas sido primeiro um, depois o outro. Eu tô não. descobrindo agora também. Então, mais o ultrassom tinha sinais crônicos da trombose venosa. Então, provavelmente o que Veio procurou primeiro. o atendimento, o Uhum. que levou o atendimento, foi o quadro arterial, mas ela já Uhum. tinha tido um quadro de trombose venosa Ela profunda fez não uma tratada. TVP que não foi tratada, e aí até já tinha recanalizado um pouquinho, e aí ela fez a arterial em seguida. Entendi. Então talvez tenha ficado bem congesta, o que ainda, né, diminuiu ali o espaço que os vasos tinham e que já era tão estreito e, né? Porque era uma trombose muito extensa em locais nobres, né? Então acaba que a consequência disso, ainda mais maltratada, ela ficou com sequelas naquela perna. Então também agir no componente de dor, no componente do edema, tudo isso é bem importante para a gente melhorar não a é qualidade só de vida. afinar o sangue. A gente tem que tratar a paciente como um todo para melhorar a qualidade de vida. Gente, que caso complexo. Que bom que ela foi para você, Gi. E aí? E aí, ao avaliar, né, todo o quadro clínico dela, ela é uma paciente que tinha uma história familiar de uma mãe que faleceu aos 65 anos com AVC, então a gente vê que tinha a questão da doença familiar, vasculopatia genética, né? E também, ao avaliar os antecedentes pessoais dessa paciente, além da questão da hipertensão, da diabetes, da doença aterosclerótica, né? Ela também tinha a questão da crise convulsiva. Então, ela chegou para mim usando carbamazepina, que a gente sabe que tem uma interação maior com o anticoagulante, né? O geriatra chora, gente, porque tudo que ela está descrevendo aqui, a gente vai ter que lembrar que essa polifarmácia, esse excesso de remédios que ela tomava, eles podem interagir. E os anticonvulsivantes, eles são carro-chefe nessa interação, né? E como que o negócio se desenrolou? Então, além de avaliar, né, tudo que o paciente usa, a gente também precisa avaliar os exames laboratoriais dela. E lembrar que é uma paciente que tem menos de 60 quilos. Então, ao avaliar os exames laboratoriais, a gente precisa estar atento à função renal, à função hepática dessa paciente. Para a metabolização dos remédios, né? A depuração dele no corpo, a concentração. Vai ficar alto, vai ficar baixo, como vai ficar? Para a gente não gerar mais risco de sangramento, né, do que está prevenindo a trombose, porque a gente tem uma balança que ela é estreita, que a gente precisa entender qual que é o risco de recorrência daquele paciente ter a trombose, mas qual que é o risco daquele paciente intrínseco de também sangrar com a nossa terapia. Então, a gente não é só prescritor, né? A gente precisa entender todo o contexto daquele paciente para gerar um plano de cuidado e entender como aquele paciente está se comportando com o nosso tratamento. Então, o acompanhamento próximo, de perto, é essencial nesses casos. Esse é o paciente que tem que ser visto assim de forma mensal, porque um paciente que é muito bem orientado no caso de intercorrências, né? Ele e os familiares, o que precisa prestar atenção para não ter nenhuma intercorrência grave, quando procurar um médico, pronto-socorro, e o desenrolar da história. Eu tô curiosa, gente. Outra coisa importante da gente entender é desses antecedentes pessoais, se o paciente tem alguma cirurgia que ele precisou passar que tem acometimento de trato gastrointestinal, para a gente entender se aquele anticoagulante está sendo absorvido na porção que ele é absorvido. Então, às vezes, pacientes usam
GTT, usa sonda nasentérica, muitas vezes A sonda no nariz, a sonda na barriga, diretamente ali no estômago ou no ilho. Ou às vezes aquele paciente, ele já fez uma cirurgia redutora, então tudo Uma isso... bariátrica que tirou um pedacinho do estômago e que pode interferir na absorção ou não do remédio. Exatamente. Então, tudo isso a gente leva em consideração para a gente entender e escolher o nosso anticoagulante e a dose desse anticoagulante. Depois que a gente avaliou tudo isso, a gente vê que a trombose dela é uma trombose provocada por um fator de risco persistente. Ela mantém o quadro da doença aterosclerótica. Ela mantém o quadro das gordurinhas lá nas artérias, nas veias, que predispõem ao risco de trombose. Então, o colesterol dela estava controlado, o LDL? Não, a gente precisou passar para uma estatina de uma potência maior para controlar esses fatores de riscos Ela modificados. estava com baixa potência, apesar de tudo isso. Tava. Então, gente, olha a importância, né, da avaliação global do paciente. Quando a gente pensa em tratar colesterol, a gente sempre vai pensar no risco cardiovascular que ele tem de fazer um evento trombótico. Então, os pacientes de baixo risco, geralmente, uma estatina de baixa potência resolve. Os pacientes de alto risco, a gente vai precisar de cara de uma estatina de alta potência e muitas vezes associar com outros medicamentos, como ezetimiba, como o inibidor do PCSK9, entre outras coisas. Exatamente, e sempre buscando um alvo de LDL a partir do risco calculado daquele paciente. Isso, muito individualizado. Então, ela não estava tratada bem dessa parte, o que gerou essas consequências. Então, o que a gente fez foi, inicialmente, ajustar a dose do anticoagulante para ela, para o peso dela, que era menor de 60 quilos, para a função renal, né? Então, a gente reduziu a dose do anticoagulante e a gente optou por encaminhar ela para o neurologista para a gente fazer a troca da droga anticonvulsivante, né? Para a gente não ter interação. Hoje a gente sabe que, por exemplo, a lamotrigina não tem tanta interação, então, nesse caso, a gente procurou utilizar a lamotrigina para ela conseguir utilizar um novo anticoagulante numa dose menor. A gente manteve o uso do AS, né, por conta da doença arterial dela, e a gente aumentou a estatina dela, o poder da estatina dela, o potencial da estatina dela para uma estatina de alta potência. A gente encaminhou para o ortopedista justamente para a gente conseguir manejar esse risco de queda dela, alterando o sapato dela. Então, ela fez um sapato adaptado para o local para a perna que ela tinha um nível menor, né? Então, ela ganhou um saltinho ali naquela perna. Então, a gente controlou dor? Controlou dor, porque a dor dela era justamente mecânica, né? Pelo fato do esforço e dela colocar uma sobrecarga maior no lado bom dela. Então, nem precisou de remédio em si. A questão do ajuste do sapato já diminuiu a sobrecarga em cima das pernas, da coluna, e aí ela conseguiu controlar a dor com esse ajuste. Exatamente. Gente, ela é uma hematogeriatra. Olha que coisa linda, meu Deus! Foi assim, um caso muito bom de acompanhar e entender, né, que a gente precisa de um acompanhamento especializado, conjunto, com uma reunião de todas as equipes, a gente se conversava muito sobre o quadro dessa paciente, para a gente ganhar em qualidade de vida, porque a gente via que era uma paciente que estava muito fragilizada naquele momento. Então, fazendo ajustes pontuais, tendo atenção nesses potenciais modificáveis, isso é essencial para o sucesso desse paciente e para a gente ficar feliz, né? E para a gente ficar feliz, o médico bom, ele fica feliz com a melhora do paciente, com a melhora da qualidade de vida, e não apenas com os números que a gente vê num papel. Então, assim, nossa, eu tô emocionada com esse caso, Gisele. Gisele, ela é hematologista, parceira aqui da Clínica Alas, a gente tem alguns casos em comum, e é muito bom quando a gente tem um profissional que a gente confia nesse grau de competência, gente. Parabéns, amiga. Obrigada. Eu queria conversar um pouquinho mais. Esse é o mês da trombose, da conscientização da trombose, é isso? Isso, no dia 13 de outubro foi o mês da conscientização, né? O dia 13 de outubro, na verdade, vamos voltar, o dia 13 de outubro é comemorado o Dia Mundial da Trombose, né? Certo. A trombose
A gente fala muito em trombose, em AVC, em infarto, mas o tromboembolismo venoso ele não é muito bem falado fora das mesas do especialista. A gente tá gravando esse episódio em outubro de 25. Ele deve sair aproximadamente em dezembro, talvez fim de novembro ou começo de dezembro. Então vamos falar um pouquinho, explicar como reconhecer esses sinais da trombose venosa profunda, né? Que é algo que pode trazer um impacto muito importante na vida do paciente, colocar a vida dele em risco. Sim. E aí, Gi? Então, com termos de incidência, a gente sabe que a trombose pode acometer 1 2 pessoas em 1000 indivíduos, mas quando a gente fala da população idosa, esse risco pode chegar a triplicar nos maiores de 70 anos. E Por quê? Porque a gente tem várias alterações ao longo do envelhecimento. Diminuição da mobilidade, o aumento do risco de doenças como neoplasias, um paciente desse assim, que por exemplo, parou subitamente para fazer uma cirurgia, também pode desenvolver trombose, então por isso que acaba aumentando aí nessa população, né? E aí? Fora o aumento das comorbidades que a gente vê nesse subgrupo, né? Então, aumento de hipertensão, diabetes, hipercolesterolemia, colesterol mais alto. Então, tudo isso dessa questão aterosclerótica que a gente acabou de falar. Exatamente. Agrega o risco desse indivíduo mais idoso sofrer de eventos trombóticos. Então, é super importante a gente falar sobre a trombose e entender que, geralmente, o quadro clínico depende do sítio onde é aquela trombose. Então, se for uma trombose venosa profunda na perna, pode causar edema, dor, inchaço, dor. Em caso de trombose no pulmão, causar uma falta de ar inexplicável, súbita, ou às vezes é só uma alteração da frequência cardíaca. Às vezes não dá aquele sintoma que a gente está esperando. Então, tudo isso a gente precisa avaliar e entender o risco daquele paciente ter a trombose. Eu acho que tem que ficar aqui a mensagem que, se você tem um inchaço súbito na perna, geralmente acompanhado de dor, e ele é maior de um lado que do outro, a gente tem que excluir trombose. Isso é igual pronto-socorro, tá certo? E aí essa questão dos idosos, mais uma vez, mostrando como eles, muitas vezes, têm sintomas muito sutis. Então, aquele idoso, muitas vezes, que tem um enfisema, a bronquite, que piora agudamente, o pessoal acha logo que é uma pneumonia, mas, nossa, é falta de ar, é uma elevação da frequência cardíaca. Às vezes pode ser um embolismo pulmonar. Então, recentemente eu atendi uma paciente, eu fui ajudar uma outra colega para acompanhar a paciente no hospital. E aí, quando eu cheguei lá, ela tinha feito um procedimento cirúrgico recentemente, ela tinha ficado logo com a mobilidade reduzida, a perna dela inchou de um lado só, ela não falou nada a ninguém. E aí, depois de um mês, ela começou a ter falta de ar. Só que ela geralmente exacerbava, agudizava por infecção pulmonar da doença obstrutiva crônica causada pelo cigarro. Então, precisou, né, a pessoa ter essa sensibilidade de dizer, será que isso pode ser um TEP, né, um tromboembolismo pulmonar? E isso muda a nossa conduta, porque a gente vai precisar afinar esse sangue com os anticoagulantes. E aí, Gi, eu queria te perguntar, antigamente, a gente tinha pouca opção de anticoagulante. A gente acabava usando mais o Marevan. Isso, a gente acabava usando mais o Marevan e tinha que controlar o INR, né, fazer um exame para ver se estava dentro da faixa. E aí surgiram os novos anticoagulantes. Então, em termos da pessoa idosa, qual seria o melhor anticoagulante? O que é que a gente tem que se atentar? Vamos começar por isso. Então, isso é muito individualizado, né? Não existe um melhor remédio universal. Existe um melhor remédio para aquela pessoa. Então, a gente entender exatamente tudo isso, inclusive antecedentes pessoais que aquela pessoa carrega de doença consigo, quais os remédios que ela usa, para entender as interações
né? Isso tudo é muito tudo é muito avaliado para a gente escolher o melhor anticoagulante. Com os novos anticoagulantes, a gente tem essa facilidade de não precisar acompanhar os níveis séricos. Ou Então, seja, não precisa ficar não fazendo precisa exame de ficar sangue fazendo todo exame de mês. sangue todo mês, com Isso. uma periodicidade maior, para a gente ver que aquele anticoagulante está na faixa estritamente para o tratamento daquela trombose. Protetora, né? Exatamente. Que tá o sangue fino naquela dose limite ali. A gente dá e acredita que afinou e é isso. Exatamente, mas também existem aqueles pacientes que não tomam o remédio. Então, talvez o Marevan, ele tem a sua vantagem. Tem a sua vantagem, porque eu você gosto sabe de que falar o paciente está tomando. Exato. Isso é tão legal que você trouxe, porque às vezes quando vem um medicamento novo, o pessoal assim coloca de lado o antigo como se ele não prestasse mais. Só que ele tem as suas vantagens e desvantagens. Então é muito bom você ter um anticoagulante novo, que você dá ali e tal, não precisa ver o nível do sangue. Mas se o paciente ele não tem uma adesão boa, o bom e velho Marevan vai fazer a gente saber que ele está seguro. E a gente tem que lembrar que os novos anticoagulantes, ele tem o tempo de vida dele curto. Então, se você fica sem tomar, uma dose, você fica desprotegido. Então, assim, como o Marevan tem a meia-vida longa, você esquecer um dia, ele fica mais tempo no sangue. Mas eu não estou dizendo que o Marevan é das melhores maravilhas do mundo. É super individualizando, entendendo justamente até a função renal, a função hepática, se o tubo digestivo dele está saudável, se não tem nenhuma doença que aumente o risco de sangramento, porque a gente sabe que alguns dos novos anticoagulantes podem aumentar, não são tão indicados quando a gente tem doença do trato gastrointestinal, como, por exemplo, às vezes o paciente tem cirrose, tem aquelas varizes, né? Então, a gente precisa individualizar e entender o paciente como todo para a gente escolher. A gente também tem que lembrar que os novos anticoagulantes, eles não têm antídoto. A gente tá vendo, então, que a gente precisa individualizar completamente. Não tem, assim, uma resposta mágica. Acaba que eu, na minha prática, uso muito o apixabana, 2,5, 2 vezes ao dia, para aquele idoso que é mais frágil, que é mais longevo, que tem um peso menor, que tem a redução ali da função renal. Eu acabo optando por ele desde que a pessoa siga certinho. Então, essa parte da adesão acaba sendo muito importante, né? Sim, tem um estudo de 2024 que fala mais do apixabana e do edoxabana para a população idosa. Então, isso é muito individual. Eu também prescrevo bastante os novos anticoagulantes para a população idosa, mas eu acredito que o Marevan ele foi muito taxado como uma droga ruim, mas a gente precisa entender que às vezes ele tem o seu espaço, ele tem suas indicações, que muitas vezes os DOACs não por exemplo, síndrome antifosfolípide, que é uma coisa que o SAF, gente, doença autoimune. Exatamente, doença autoimune. A gente tem pacientes que usam válvulas protéticas, que precisam usar o Marevan. A metálica e a biológica, tem diferença? Existe diferença. A gente utiliza o Marevan para as metálicas, né? Também tem diferenças de ajustes a depender da posição dessas válvulas, se é aórtica, se é a mitral. Então, tudo isso é avaliado. Se o paciente tem fibrilação atrial, se o paciente tem doença reumática. Então, tudo isso é avaliado para a gente entender o melhor anticoagulante para aquele paciente. Gente, maravilhoso. Assim, maravilhoso mesmo. Eu acho que o caso que você trouxe, ele foi muito esclarecedor no sentido que os idosos, eles são diferentes entre si. Então, a pessoa de 80 anos, ela pode estar fragilizada, com a função renal ruim, ter várias doenças, tomar vários remédios, e eu posso sim ter uma pessoa de 80 anos que é robusta, que é forte, que não passou aí por esse processo de várias doenças que acabam, de uma forma ou de outra, diminuindo seus anos de vida, levando à diminuição da reserva
dos seus órgãos. Sim. É justamente essa reserva, o colchãozinho, que eu digo que é como se fosse um colchãozinho para ver se o paciente tolera o estresse que ele vai passar. E quanto mais a gente vai consumindo ao longo da vida, menos a gente aguenta determinados estressores, doenças, intercorrências. Sim, e é muito importante a gente ver que a gente atuou nos fatores de risco modificáveis e a gente conseguiu melhorar esse processo de fragilização da paciente. Então, ela foi ganhando tanto melhora de qualidade de vida, né, que é uma coisa que a gente espera muito desse paciente, mas também melhora desse processo que ela estava fragilizando, estava cada vez mais frágil. Então a gente melhorando interrompeu a espiral da fragilidade. Se a gente não interrompe, é ladeira abaixo, mas se a gente interrompe, a gente pode ajudar. Ai, gente, minha hematogeriatra. Maravilhosa. Gi, você quer acrescentar mais alguma coisa? Não, acredito que não. Essa vai ser a primeira de muitas visitas suas. Essa menina, ela é demais. É uma das nossas parceiras aqui na clínica. Eu fico muito feliz de você ter vindo. Fala pro pessoal onde eles podem te encontrar. Primeiro, eu queria muito agradecer o convite. Foi uma experiência agradabilíssima essa tarde com você aqui na clínica, que está incrível, cheia de profissionais incríveis. Então, muito obrigada por esse convite. E vocês podem me encontrar no Instagram, no @Gisele Guretares. E também atendo aqui na Clínica Alas. Isso. E qualquer coisa, estamos à disposição sempre que precisar. Perfeito, gente. Então, se você gostou, você indica para os amigos. Se não gostou, você indica para os inimigos. E esse é mais o fim de um episódio do Pod Alice. Nos vemos nos próximos episódios, pessoal. Muito obrigada!